Oiê, eu sou a Scar e esse é o Terça Criminal, caso você esteja vendo no YouTube ou no Twitter. E se você estiver escutando o podcast, esse é o Scary Cash. Aqui eu trago toda semana um caso real pra vocês, e dessa vez eu trouxe o caso de 3 mulheres assassinas. Essas histórias são bem antigas e eu não conhecia elas até pouco tempo atrás. Mas antes da gente começar, esse episódio é um pouquinho mais curto do que os outros, porque eu tô preparando as coisas pro meu aniversário, tô deixando tudo no jeito pra eu conseguir aproveitar o fim de semana, né? Meu aniversário é segunda-feira, então vocês estão vendo isso na terça, eu já tenho 27 anos. Olá, pessoas do futuro. Enfim, é isso, é um pouquinho mais curto do que os outros, mas espero que vocês compreendam. É isso, parabéns pra mim. Yay! Se você gostar desse episódio, por favor, considere se inscrever no canal, ativar o sininho, né, as notificações pra não perder nenhum vídeo, ou se você estiver vendo isso no Twitter ou escutando o podcast, segue o perfil. Deixe seu like, retweeta pra me ajudar, e agora, vamos pro caso de hoje. A fonte que eu usei pro caso de hoje foi o livro Lady Killers, da editora Darkside. Na primeira história de hoje, temos mais uma serial killer chamada Elizabeth. Eu acho que esse nome é amaldiçoado, não sei. Enfim, se você se chama Elizabeth, não seja uma serial killer. O nome dela era Elizabeth Ridgway. Não se sabe quando exatamente ela nasceu, apenas que foi na segunda metade do século XVII, numa pequena cidade britânica chamada Ibstock. Seu pai era um fazendeiro com o sobrenome Husbands, tipo maridos. Sim. Ela morou com seus pais até os 29 anos, era solteirona, e o pessoal da época achava que ela era uma moça religiosa e seguidora dos presbiterianos. Mas isso era só fachada. A Elizabeth nem se interessava tanto assim por igreja. Ela tinha um temperamento ruim e baixa tolerância com quem discordava dela sobre alguma coisa. E quando eu digo baixa tolerância, é realmente bem baixa. Ela matou a mãe envenenada logo depois de uma discussão sobre coisas domésticas. O pai nem suspeitou, só achou que a esposa tinha morrido repentinamente, e foi isso. A Elizabeth ficou ali cuidando da casa, até que decidiu sair de lá. Ela conseguiu um emprego na cidade como criada de uma família abastada. Seu patrão raramente estava em casa, então ela ficava à vontade para chamar homens que ela ficava flertando e iludindo, falando de casamento, sendo que ela nem pretendia fazer isso. Na casa que ela trabalhava também tinham outros criados, e um deles ela nutria uma certa raiva que deixou acumular até que ela não aguentou mais. E um certo dia ela misturou mercúrio branco na sopa dele, e ele morreu poucas horas depois. Agora, voltando para os amantes dela, tinham dois que ela saía constantemente. Eram John King e Thomas Ridgway. Se você reparou no sobrenome dela, você já sabe com que ela fica, né? John, ele era criado em outra casa ali na cidade. E o Thomas, ele era um alfaiate com 2 aprendizes. E ele tinha um certo prestígio na região. Depois de um tempo saindo com eles começaram a discutir, já que ela ficava enrolando e não casava com nenhum dos dois, o que na época era meio problemático. Ela não queria escandalizar as pessoas nem ser difamada, né? Já que se ela desse um fora em um deles e se casasse com o outro, talvez o que ela desse o fora sairia arruinando sua reputação. E naquela época isso seria um grande problema. Claramente, ela decidiu que ficaria com o mais rico, o Thomas, e se livraria de John. Um certo dia, ela preparou uma bebida envenenada pra ele, pro John, e foi tão forte que o sangue dele ficou escuro, suas entranhas queimaram, seu estômago foi consumido por uma sensação corrosiva e intensa. Com John morto, a Elizabeth passou ali o inverno trabalhando na dela mesma, ficando mais quieta, sabendo que, né, seria suspeito se ela fugisse imediatamente com o seu outro amante. Até que no dia 1º de fevereiro de 1683, ela se casou com o Thomas. Inclusive, o seu pai era contra, né? O pai dela foi contra na época, mas ela não queria nem saber. No começo, pra quem olhava de fora, o casamento ia super bem. Mas, na verdade, a Elizabeth estava frustrada com as suas expectativas, porque não conseguia amar Thomas como supostamente ela deveria. Além disso, ela imaginava que se casar com um alfaiate rico e prestigiado traria uma vida de luxo. Mas pouco tempo depois do casamento, a irmã de Thomas pediu para que ele quitasse uma dívida que ele tinha com ela de 20 libras. Não parece muito pra gente hoje em dia, né? Mas isso na época ia levar o recém-casal à falência. Nesse meio tempo, a Elizabeth ela foi no mercado e ela comprou um pó branco de uma moça e supostamente seria pra ela tirar a própria vida, já que ela não tava aguentando mais aquilo. E não sei quando nem aonde virou a chavinha dela e ela decidiu usar esse veneno no Thomas, né? Então é isso. Apenas 3 semanas e 2 dias depois do casamento, ele foi pra igreja e ela ficou em casa preparando uma panela de sopa e misturou o pó branco que tinha comprado. Ele chegou
e ela serviu o jantar. O Thomas comeu a maior parte da refeição, mesmo tendo reclamado com seus aprendizes que tinha algo arenoso no prato. 30 minutos depois, ele começou a vomitar e ele ficou agonizando por horas. Depois de meia-noite, mais ou menos, ele finalmente morreu em angústia. Ele foi enterrado sem suspeitas e Elizabeth agora estava livre. Pelo menos, era o que ela estava pensando, né? Os aprendizes de Thomas começaram a suspeitar que ele tinha morrido envenenado pela mulher e ela começou a suspeitar que eles estivessem suspeitando. Dá pra entender? Eles começaram a suspeitar dela e ela começou a suspeitar que eles estavam suspeitando, entendeu? Então Elizabeth fez um mingau com arsênico pra eles, só que eles se recusaram a comer, claramente. E ela, desesperada, só pediu pra eles ficarem de boca fechada, falou que ia valer a pena, mas não funcionou. Um dos garotos contou pra família de Thomas que ela tinha envenenado a comida dele, e essa notícia se espalhou rapidamente, chegando aos ouvidos de um magistrado chamado Sir Beaumont Dixey, que deu ordens ao legista para que ele fosse apurar o caso. O legista desenterrou o cadáver de Thomas, que já estava, morto há 8 dias, e abriu o corpo. Logo ficou claro que ele tinha morrido envenenado, e Elizabeth foi presa em Leicester. No dia 14 de março, ela se declarou inocente perante um júri de 12 pessoas, mas claro que todos ali concordaram de que ela era culpada, e aí ela foi condenada à morte na fogueira. Um clérigo chamado John Newton foi todos os dias, por 1 semana e meia, sem exceção, visitar Elizabeth na prisão e questionar ela sobre o crime, tentando conseguir ali que ela confessasse. Mas ela ficou falando que era inocente mesmo assim. E quando Newton perguntou pra ela sobre a morte de John King, lembra o outro cara que ela tinha matado, o primeiro amante ali? Primeiro não, um dos amantes. Ela disse que foi Thomas que cometeu o crime sem ela saber. Os irmãos da Elizabeth souberam outra versão dessa história, na qual ela dizia saber que Thomas matou John King e que tinha perdoado o crime. 1 semana depois dela ter sido condenada à morte, uma outra testemunha apareceu com provas contra ela. Era a mulher que vendeu pra ela o tal pó branco no mercado. Depois disso, ela admitiu ter comprado o veneno, mas não falava o motivo, e logo depois já retirou o que tinha falado e se recusou a confirmar se tinha comprado ou não o veneno. Ela talvez tenha feito isso pensando que a execução fosse adiada, né? Ela não confessava, inventava mentiras, e em uma delas, disse que um homem de uma cidade chamada Hinckley era completamente obcecado por ela, e depois do casamento dela com Thomas, ele teria matado o marido, invadindo sua casa e colocando veneno na sua refeição. Enquanto isso, a Elizabeth tinha visto, né, e não tinha feito nada, porque, né, como que ela saberia de tudo isso? Viu o cara entrando na casa, invadindo, supostamente, colocando o veneno na comida que ela tinha acabado de fazer, saído fora, e ela, tá tudo bem, né? Come aqui, faz sentido. Além disso, disse ter prometido ao homem que nunca revelaria sua identidade. Parênteses aqui, o John Newton, né, o clérigo, ele era muito inocente. Ele acreditou nisso. E ele ficou tipo, meu Deus, mas como assim? Você não conta a identidade dele? Piriri pororó. Pois é, ela era muito manipuladora e ela conseguiu enrolar o clérigo. Mas... enfim, no dia seguinte, a Elizabeth foi levada para a igreja com outros criminosos e o John Newton, o clérigo, ele deu um discurso para tentar fazer com que eles todos confessassem. Mas mesmo na véspera da sua morte, a Elizabeth não estava afim. Foi apenas no dia seguinte, na manhã da sua execução, que ela confessou. Disse sobre a mãe, sobre o colega de trabalho, sobre John King, sobre Thomas e também sobre ter planejado matar os aprendizes do marido. Pouco antes do fim, a Elizabeth implorou para ser enforcada primeiro e que depois eles a atirassem no fogo, mas eles se recusaram. Amarraram ela na estaca e acenderam a lenha ao redor de seus pés. Ela tentou relutar e se afastar do fogo, o que acabou fazendo ela se asfixiar, seja pela fumaça ou porque tinha uma corda amarrando seu pescoço, né? Então ela acabou ficando inconsciente e pegou fogo. Uma pequena pausa para avisar vocês que eu também faço lives exclusivas para subs e VIPs lá no meu canal da Twitch. Essas lives são de casos reais e lá a gente consegue conversar ao vivo, no tete-a-tete, sobre alguns casos, e vocês conseguem também me mandar alguns outros que vocês queiram que eu conheça ou reaja. Além disso, se você quiser episódios extras, saiba que dá para você se tornar apoiador lá na Aurelo. Todos os nomes e os nicks de quem me apoia tanto na Twitch quanto na Aurelo aparecem no final dos meus episódios lá no YouTube. Eu vou deixar o link na descrição do episódio, caso vocês se interessem. Recados dados, aproveite o episódio.
Agora eu vou contar a história sobre Raya e Sakina. Gente, essa história tem alguns nomes que eu não vou saber pronunciar, então eu vou dar uma melhor, eu prometo pra vocês. Mas desculpa qualquer coisa. Raya, nascida por volta de 1875, e sua irmã Sakina, que nasceu uma década depois, eram de uma família que vivia em um vilarejo isolado no Alto Egito, e as duas tinham pais abusivos e ausentes. O pai, ele tinha sido famoso, né, pai que vai comprar o cigarro, e a mãe era extremamente narcisista. Elas também tinham um irmão mais velho, mas ele não conseguia parar em emprego nenhum, então a grana da família estava sempre curta. E as irmãs decidiram assumir os deveres da família muito novas, contribuindo com a renda da maneira que podiam. Elas foram vendedoras de legumes assados, garçonetes, a Sakina até começou a se prostituir por comida. A mãe delas roubava aqui e ali quando queria fazer alguma coisa pra ajudar, né? E muitas vezes as irmãs se juntavam a ela. Depois de um tempo assim, Sakina se cansou disso e se casou, mas logo depois se divorciou. Depois ela fugiu com outro namorado até a cidade de Tanta e lá se separaram e ela voltou a se prostituir. Em 1913, ela ficou internada em um hospital tratando de uma doença venérea e lá conheceu seu segundo marido, Ahmad Rajeb. Gente, desculpa as pronúncias. Quando ela se recuperou, foi com ele até Alexandria. E aí estourou a Primeira Guerra. E quando isso aconteceu, ele se juntou ao Labour Corps, que era um grupo de trabalhadores egípcios que prestou serviço para o exército britânico nas campanhas do Sinai e da Palestina na época. Ele voltou para casa algumas vezes, mas na primeira ele encontrou a Sakina se prostituindo e na segunda vez ela tinha ido morar com outro homem e queria o divórcio. Esse marido, ele foi considerado meio bonzinho na época, porque ele poderia ter entrado com uma ação contra ela por adultério, mas ele não fez isso, ele só se divorciou, aceitou numa boa e foi isso. Em 1916, Sakina se casou pela terceira vez com Muhammad, que trabalhava em uma fábrica de algodão. Ela era um livro aberto, não sentia medo de contar sobre os maridos, falar sobre sexo ou sobre os amantes que já teve. Em algum momento ela também começou a beber, o que também ajudou para que a sua imagem fosse de alguém descontrolada, principalmente para aquela época, né, gente? O dono do bar que ela frequentava disse que ela poderia beber de 10 a 15 copos de vinho em uma hora sem desmaiar. Enquanto isso tudo acontecia, a Raya, ela tinha permanecido em casa. Ela se casou e quando o marido morreu, ela acabou ficando com um cunhado que se chamava Hassab Allah. E ele tinha uma reputação de ser ladrão e traficante de haxixe. Já tinha sido banido de pelo menos uma cidade. Os dois juntos tiveram uma filha. E em 1916, os dois decidiram se juntar a Sakina em Alexandria. Ele iria trabalhar no porto e as irmãs se estabeleceram em Al-Laban, abrindo um bordel, já que tinha um acampamento militar nas proximidades, cheios de soldados britânicos que gostavam de beber, usar drogas e sexo. As irmãs prosperaram muito ali durante os primeiros 3 anos. E mesmo prostituição tendo sido regulamentada no Egito desde 1882, administrar um bordel legalmente faria com que a reputação delas ficassem manchadas e elas nunca conseguiriam entrar para a sociedade da burguesia. Então, elas mantiveram um negócio secreto, o que permitiu que elas tivessem várias prostitutas de classe um pouco mais alta que trabalhavam às escondidas. A prostituição, na época, dava um bom lucro. Mas depois que a Primeira Guerra acabou, as duas perderam vários clientes, já que tinham menos tropas britânicas na região. E com isso, as prostitutas acabariam procurando um trabalho que pagasse melhor. Então, as irmãs se juntaram à dona de um prédio, chamada Amina Bint Mansur, e ela trabalhava em um café que vendia haxixe no primeiro andar desse prédio, enquanto a Raya e a Sakina trabalhavam no segundo andar, atraindo clientes do café pra lá. Quando a polícia fechou esse negócio, as irmãs começaram a fazer esse trabalho em suas próprias casas, o que criou dificuldades em relação ao espaço, porque a casa era pequena. Além disso, o dinheiro foi acabando e as irmãs, juntas de Amina, começaram a vender as garotas prostitutas para os outros bordéis, tirando elas de famílias e amantes. Mas o que aconteceu é que estava tudo desandando para as irmãs, o dinheiro estava acabando, elas estavam num local com uma vizinhança meio barra pesada, né? Os Futua, não sei se estou pronunciando certo, provavelmente não. Esses Futua, eles defendiam os moradores, mas ao mesmo tempo não ligavam de estuprar as meninas ou abusarem dos membros mais vulneráveis do bairro. Teve também uma revolução em 1919, então elas precisavam mudar os planos. Perto do fim de 1920, a polícia começou a receber queixas sobre um cheiro horrível que vinha da casa de Raya, que era conhecida
por acender muitos incensos. Os vizinhos sempre acharam estranho, mas Araya sempre despistava eles, falando que é porque o pessoal vem aqui, bebe muito, fuma muito, então eu acendo incenso só pra aliviar o cheiro, sabe? No começo, eles acreditaram nessa história, mas depois perceberam que tinha um cheiro peculiar junto com o cheiro do incenso. Outra coisa aconteceu em novembro, no último quarto que Sakina tinha morado. Era uma casa na rua Macores e um novo sistema de água e esgoto estava sendo implementado. A família proprietária do imóvel, então, pediu que o sobrinho Ahmad fizesse a construção. Quando ele começou a cavar o piso do quarto que a Sakina tinha morado e sido despejada um mês antes, ele percebeu que sua pá bateu em algo duro e um cheiro nojento se infiltrou no ar. Era um braço humano. A polícia foi chamada até lá e, enquanto isso, também tinham policiais investigando a casa da Araya. Acabaram encontrando vários cadáveres sob as tábuas do assoalho da casa de Araya e claro que as irmãs se tornaram suspeitas. Várias mulheres, desde o ano anterior, tinham desaparecido. E a última vez que tinham sido vistas eram com uma das irmãs, ou as duas irmãs, né, ao mesmo tempo. E ao todo, 17 cadáveres foram ligados às irmãs. 2 anos antes, uma das garotas que trabalhava no bordel apareceu usando um novo conjunto de joias. E Araya achou que a garota estivesse guardando mais do que sua parte justa dos lucros. Então, um mês depois, ela estava morta. Algumas das vítimas eram mortas por terem joias e dinheiros, né? Já que as irmãs estavam precisando de dinheiro, supostamente elas teriam matado para roubar essas vítimas. Outras eram mortas por discordarem de Araya, outras eram prostitutas que rompiam com elas. Nem todas as vítimas trabalhavam para as irmãs, mas quando elas estavam prontas para matar sua vítima, ofereciam um copo de vinho misturado com drogas e elas ficavam tontas e desorientadas. Aí as irmãs, ou os maridos, ou os Futua, ou todos eles juntos, né, começavam o trabalho. Alguém enfiava um pano molhado na boca da vítima, 2 outros prendiam suas mãos e pés. O quarto a estrangulava até a morte. E mesmo o tribunal tendo determinado de que eram 6 pessoas que cometiam os crimes, mesmo a filha de Araya tendo falado ver seu pai misturar um pó branco nas bebidas, e mesmo ele tendo admitido isso, eles se tornaram coadjuvantes nos crimes de Araya e Sakina. Logo, as duas estavam nas notícias pelo país inteiro, e todos sabiam de seus crimes. Principalmente porque as prisões delas colidiram com a erosão dos valores morais do Egito, especialmente quando se tratava da mudança do papel das mulheres. Bom, os criminosos envolvidos foram a julgamento em maio de 1921 no Tribunal de Alexandria. E como vocês podem imaginar, as pessoas se aglomeravam para ter um vislumbre dos culpados. O julgamento foi uma leve confusão. A promotoria pedia a pena de morte e a defesa ficava falando que os réus estavam passando fome na prisão para confessarem, né, como se estivessem confessando sob tortura. Eles também tentavam passar a culpa de um réu pro outro, mas por fim todos foram sentenciados à morte. A Sakina ainda trovejou quando foi entregue ao carrasco. Disse que era ali que as pessoas fortes ficavam em pé e que ela era uma mulher forte que fez coisas que nem mesmo homens eram capazes de fazer. Essas palavras, quando foram publicadas nos jornais, faziam que ela parecesse uma heroína que ia contra o sistema, o que não fazia o menor sentido. Ela e Araya foram enforcadas no dia 21 de dezembro de 1921. Gente, se você parar pra pensar, essa data da morte delas é 21, né? 21/12 de 1921. Logo depois, elas acabaram entrando para a mitologia popular. Uma trupe itinerante de atores estreou uma peça sobre as duas. Além disso, elas foram assunto de comentários de escritores contemporâneos famosos, livros, filmes, um programa de TV em 2005 e etc. E a pergunta que sempre assombrou esse caso foi: onde estava a polícia quando tudo isso aconteceu? Já que pessoas e mais pessoas sumiam e ninguém fazia nada. No século XX, 12 anos depois, em 1933, 2 irmãs assassinas apareceram na França também. Christine e Léa Papin também tiveram uma infância difícil e uma mãe abusiva. E quando fizeram 2 vítimas da classe média, se transformaram em símbolos bizarros de uma revolução contra a burguesia. Bom, o mito da Araya e da Sakina segue até os dias de hoje, e de vez em quando, alguma mãe irritada com sua jovem filha diz que se ela não se comportar, Araya e Sakina vão encontrá-la. Bom, esse foi o episódio, espero que tenham gostado do conteúdo. Obrigada por terem ficado até aqui. Deixe nos comentários o que acharam desses casos e se você já conhecia algum deles. Fiquem bem, sejam gentis uns com os outros e bebam bastante água. Tchau!